Então, bom dia para nossas 3 escolas, Colégio Semag, Francisco Ramos e Vera Cruz. Hoje nós vamos continuar nossa aula, nossa disciplina de recursos humanos. Vamos retomar um pouquinho, continuar o conteúdo que estávamos trabalhando na nossa aula passada. Nós estávamos trabalhando sobre as formas de remuneração. Na aula passada, eu conversei um pouquinho com vocês, estava explicando sobre a remuneração do trabalhador que trabalha por hora, o trabalhador horista, e o trabalhador diarista, que é aquela pessoa, aquele trabalhador que recebe por dia trabalhado. Hoje eu quero apresentar um pouquinho sobre a remuneração mensalista, e a remuneração por projeto, tarefa ou produção. Então eu quero apresentar como cada uma dessas formas funciona aí na prática. O que nós vamos aprender hoje aí nessa aula, na nossa aula hoje? As características do trabalhador mensalista e do trabalhador por tarefa ou produção. Vamos aprender também a diferenciar as formas de remuneração com base em exemplos práticos. Então, vamos mostrar ali alguns exemplos de trabalhadores que recebem por mensal e os que recebem ali por tarefa, produção, projeto, enfim. E analisar qual modelo se adequa melhor aos diferentes tipos de atividades nos contextos profissionais. Agora vamos pensar o seguinte, quando você pensa ali em salário, quem trabalha, todo mundo pensa em quem recebeu um salário, um valor lá no final do mês. Ninguém quer trabalhar de graça, não é verdade? Todo mundo trabalha, mas quer receber um valor porque precisa de dinheiro para sobreviver, Faz parte da nossa vida ali. Você prefere receber por mês ou por tarefa realizada? Vocês aí, como a gente está em 3 escolas, pensem aí na cabecinha de vocês agora. Vocês, quando iniciarem a trabalhar, vocês querem receber ali o salário de vocês por mês? Ou querem receber por tarefa realizada? Eu trabalho com artesanato, eu trabalho com algum tipo de produção. Os meninos, às vezes, têm vão fazer alguma outra profissão específica. Qual é a forma de remuneração que vocês aí no futuro pretendem ter? Pensem agora na cabeça de vocês, um tempinho ali para vocês pensarem. Quando eu começar a trabalhar, eu acho melhor ter um salário fixo todo mês, que eu acho mais estável, ou será que eu prefiro receber por projeto, por atividade que eu realizo, pela minha produção? Pensem o que vocês acham sobre isso, Qual tipo de remuneração aí no futuro vocês querem ter? Vocês já pararam para pensar alguma vez sobre isso, pessoal? Sobre como que vocês querem receber o salário no futuro? Se alguém quiser ligar o microfone e falar alguma coisa... Vocês já pensaram se vocês querem ter um salário fixo, se vocês querem receber por tarefa? Alguém já pensou sobre isso alguma vez ou nunca pararam para pensar? Quem que vai responder para nós? Agora pode ligar o microfone, professor Robertson. Vou fazendo as perguntas, cada vez um colégio responde, senão fica muito complicado. Então, assim, turma, vocês aí no Colégio Semag, alguém aí já parou para pensar alguma vez? Quando eu começar a trabalhar, eu quero ter um salário fixo, ou vocês querem trabalhar por projeto, por tarefa? Como que vocês pensam? Vocês já pararam para pensar ou não? Ainda não? Um fixo? Uhum. Então, assim, eu já joguei uma coisa para vocês pensarem para o futuro de vocês. Como que vocês querem receber o salário? Como vocês querem que seja a remuneração no futuro? Todo mundo quer receber um valor, um salário. Todo mundo que trabalha porque precisa de dinheiro. Mas aí fica para vocês pensarem, como que eu vou querer receber? Se vai ser por mês ou se eu vou querer receber por projeto, tarefa, atividade, Então, assim... Oi? Tá, pode desligar, eu vou continuar então. Então, pessoal, existem vários trabalhadores que recebem sempre ali o mesmo valor todo mês, e tem alguns outros tipos de trabalhadores que eles recebem conforme o que produzem, conforme as tarefas, as atividades que eles entregam. Mas vamos ver ali na prática como que funciona o mensalista e como que funciona ali aquele trabalhador que recebe por tarefa ou produção. Essas são as 2 formas muito comuns de remuneração no nosso mercado brasileiro. O mensalista eu acredito que seja um dos mais comuns, que é aquele funcionário que trabalha ali e recebe o salário todo mês. Eu acho que isso aí é a maioria das famílias, acredito que até na
na família de vocês, a grande maioria aí nas turmas, o pai ou a mãe, alguém deve ter um salário ali mensal, né? Tem muita gente que, além do trabalho mensal, pessoal, recebe também por tarefa e produção. Tem um emprego fixo, recebe um salário fixo por mês, mas também faz algumas coisas extras ali para aumentar a renda e recebe também por tarefa e produção. Então, mensalista, só para a gente fixar bem, é aquela pessoa que recebe um valor fixo por mês. E aquele trabalhador que recebe por tarefa ou produção recebe conforme a quantidade de trabalho executado, tá? Mensalista, o trabalhador recebe um salário fixo por mês, de acordo com o contrato. Nós já conversamos bastante sobre contrato de trabalho no decorrer das nossas aulas, né? Então, ali, o que as principais características do trabalhador mensalista? Estabilidade no valor mensal. Ele sabe que todo mês ele vai ter aquele valor para receber, independente da quantidade que trabalhou ou não. Mas é claro, né? Não é porque você tem um salário fixo por mês que você não vai desempenhar a sua atividade lá na empresa. Você vai receber um salário fixo, mas tem que trabalhar normal, tá, pessoal? Eu já combinei um salário fixo, não vou trabalhar certinho. Não, tem que trabalhar da forma correta mesmo, que independente, a gente tem que cumprir com as nossas obrigações lá na empresa, com que a gente acordou ali no nosso contrato de trabalho, com as nossas funções, nossas atividades que nós temos que desenvolver. Cumpre uma jornada regular. Um exemplo ali, 44 horas semanais, que é a nossa jornada mais comum, que a gente já expliquei, já trabalhamos também sobre a jornada de trabalho, que existem vários tipos de jornada, né? Ali colocaram um exemplo de 44 horas semanais, mas tem aquela jornada de trabalho de 40, de 30, de 20, depende ali do seu acordo de trabalho que você tem com a empresa. O salário não varia conforme a produtividade. Então, você vai receber aquele valor fixo lá pelo trabalho, pelas horas que você vai ficar trabalhando lá na empresa, pelo tempo que você vai estar disponível lá para realizar as atividades que são demandadas para você. E os benefícios e adicionais seguem a CLT. A gente já conversou sobre benefícios, né, pessoal? Vale alimentação, algumas empresas oferecem plano de saúde, vale refeição. Benefícios ali, além daquele salário fixo que a gente recebe por mês, além do salário base. Lá no Olerite a gente viu isso, o salário base e alguns benefícios que o funcionário também recebe todo mês. O pagamento do mensalista, ele é um salário fixo todo mês. Ele recebe o mesmo valor, independente de quantos dias o mês tenha. Por exemplo, o mês de janeiro, pessoal, ele tem 31 dias. Já o mês de fevereiro, ele tem 28. Então, em janeiro, ele vai trabalhar 2 dias a mais que em fevereiro, mas o salário é o mesmo, porque no contrato de trabalho está estabelecido que aquele valor que ele recebe é pelo mês em si, não pelos dias trabalhados. É o pagamento mensalista. Ainda ali no pagamento mensalista, a jornada de trabalho ela é como? Ela é fixa, né? A CLT determina até as 44 horas semanais ou 220 horas mensais. O registro dessas horas serve para controle, mas não altera o salário fixo. A não ser que tenha aquele caso lá que a gente já estudou, quando o funcionário falta sem justificativa. Mas ali o salário base ele não muda, né? Ele continua o mesmo a partir dessa jornada de trabalho. A questão do desconto é só quando o funcionário falta mesmo ali sem a justificativa. Não tem uma justificativa para falta no dia de trabalho. O pagamento do mensalista, o salário não depende da produtividade. O mensalista recebe pelo tempo que está à disposição na empresa e não pelo volume produzido. Por isso, se produzir muito, recebe o mesmo, se produzir pouco, também recebe o mesmo. Mas assim, pessoal, não vamos ter esse pensamento, eu já tenho o meu salário fixo lá por mês, eu não vou me dedicar. Porque assim, a dedicação que a gente tem à nossa atividade ali no futuro, você vai colher frutos sobre aquilo. Às vezes você vai receber uma promoção, vai ser promovido para um cargo melhor, vai ter até um aumento no salário se a empresa reconhecer lá que você é um bom trabalhador, que você se dedica, que você realiza as atividades com primor, então você vai ser reconhecido por isso. Agora, se você for aquele funcionário que tem aquela cabeça que pensa assim, não, eu já tenho o meu salário fixo, vou fazer só aquilo, pronto, acabou, não vou me esforçar. Muitas vezes até a porta da rua é o que a empresa oferece para esse tipo de pessoas. Então vamos ter essa responsabilidade. Vocês, quando iniciarem no mercado de trabalho, pensem sempre no melhor para vocês. Trabalhem, se dediquem para receber ali uma promoção, um aumento de salário, é assim que funciona. A gente tem que se dedicar para conseguir subir ali na empresa de cargo, aumentar o salário, tá?
Ainda sobre o pagamento mensalista, onde esse modelo é mais comum? Então, funções ali que são mais comuns de receber o salário mensalista. Colocamos ali alguns exemplos nas funções administrativas, como recepcionistas, vendedores com salário fixo, auxiliares administrativos, atendentes, funções de escritório. O próprio técnico em administração, ele tem o salário fixo. A maioria dos casos que eu conheço, ele recebe o salário fixo, mas aí depende da empresa, pode ter alguns benefícios a mais. Esses cargos, eles precisam estar presentes todos os dias e cumprem horário, né? Então, são cargos que você tem uma carga horária para cumprir ali com a empresa. Dependendo ali a empresa, o cargo, a função, às vezes ainda tem aquele home office, mas mesmo assim você tem aquela jornada semanal para cumprir aquela carga horária que você precisa estar à disposição da empresa. Então, tudo isso ali dentro do pagamento do mensalista. Então, agora eu quero que você... alguém tem alguma dúvida sobre o pagamento mensalista? Como é o recebimento da remuneração mensalista para o funcionário? Alguém quer perguntar alguma coisa em algumas das escolas ou não? Não? Então tá. Então agora eu vou perguntar, né? Já que vocês não querem, a professora vai fazer uma pergunta. Agora eu vou perguntar ali para o pessoal do Francisco Ramos. Será que ele. Na verdade, assim, todas as escolas podem pensar, responder. Aí depois eu vou dar um minutinho para vocês responderem essa questão. Desvende a frase-chave, complete os espaços abaixo e descubra a mensagem central sobre o trabalhador mensalista. O mensalista, ele vende o quê de trabalho e não depende da produção. Então, vamos ver qual colégio que vai conseguir completar essa frase ali para a gente. Com o que a gente estudou, no que eu passei para vocês, as informações que foram passadas sobre o trabalhador mensalista. Vamos ver quem que vai conseguir responder para nós. Vamos pensar ali no Colégio Semag, no Vera Cruz, no Francisco Ramos. Vamos ver quem que vai responder para a gente primeiro. Dois minutinhos para vocês pensarem ali na resposta. Estão professores mediadores, os alunos estão pensando numa resposta, como que tá funcionando aí na sala? Oi. Já o pessoal do Vera Cruz já respondeu, o pessoal no Semag, no Francisco Ramos já respondeu também? Vamos lá, mais um minutinho para a resposta e depois vamos fazer a correção. Vamos lá, pessoal, ali no Francisco Ramos, os meninos, as meninas. Pessoal no Semag, as meninas ali da frente que sempre participam, já terminaram? Não? Tá, 8 bom. Ali no Colégio Vera Cruz, quem que vai responder então, professora Heloísa? Pode responder, Pedro. É o Pedro? Bom dia, Pedro. Opa! Vai, vamos lá. O que vocês colocaram, pessoal? Tá, a mensalista vende tempo de trabalho. Tá, não meio de produção. Ali no Colégio Francisco Ramos, professora Emanuele, alguém vai responder alguma coisa?
Muito bem. Então, assim, realmente essa é a resposta, né? O mensalista, como a gente falou, ele vende o tempo de trabalho que ele está disponível lá na empresa para trabalhar, para desenvolver as atividades que são propostas para ele, e não a quantidade de produção, né? Aquela pessoa que recebe por produção, ele vai vender pela quantidade que ele produz. Então, essa é a resposta das nossas palavras que estavam faltando para completar a nossa frase, desculpe. Agora vamos então falar um pouquinho ali, pessoal, sobre a remuneração por tarefa ou produção. O trabalhador, ele recebe de acordo com a quantidade de que consegue produzir, entregar ou concluir. Temos alguns exemplos ali desse tipo de trabalhador que recebe essa remuneração por tarefa ou produção. A costureira, que recebe ali por peças produzidas. Montagem de produto ali, às vezes um montador de móveis que recebe por montagem de móveis. A colheita agrícola, eu acho que aí na sala tem gente, em alguns dos colégios tem pessoal que trabalha com agricultura, não tem? Ali eu acho que no CEMAG, se eu não me engano. Qual sala mais que tem alguém? Levanta a mão que trabalha com agricultura. Francisco Ramos também? Vocês aí, ninguém trabalha com agricultura? Alguém já falou para mim que trabalhava no sítio, na fazenda? Ah, lá levantaram a mão lá no Francisco Ramos. Então, ali também um outro exemplo, aquele pessoal que produz prancha, peças, ajustes, serviços. Ali o mecânico, vamos colocar também como um exemplo, né? Então, essas pessoas que trabalham, que entregam pelo serviço ou pelo produto que elas produzem ou o serviço que elas oferecem, que elas realizam. Então, essas pessoas, né, esses trabalhadores, eles vão receber a remuneração dele, o salário, a remuneração, né, vai ser por tarefa, por produção, por projeto. Também um outro exemplo que a gente pode colocar ali é o pessoal que trabalha na construção civil, que trabalham tem muitas pessoas que trabalham ali por empreita, né, pega uma obra, um projeto para construir e recebe por produção também, né, por tarefa, por projeto. Não existe estabilidade mensal. Por que não existe estabilidade mensal? Porque eu trabalho por projeto, ali por tarefa, por produção. Pode ser o quê? Um mês tem muita demanda, outro mês não tem. Ou às vezes acontece aquele caso, a pessoa às vezes fica doente e não consegue trabalhar ao mesmo tempo que trabalhou, a mesma quantidade que trabalhou no mês passado. Então não consegue manter, não tem uma estabilidade fixa mensal, né? Pode ser que ganhe muito mais um mês, um outro ganhe bem menos, então isso é bem variável. A alta produtividade, quando ele produz bastante, ele vai ter um salário bem maior. Agora, quando ele tem baixa produtividade, automaticamente o salário dele vai ser reduzido, vai ser menor. E exige um ritmo constante de qualidade, porque assim, ele recebe pelo que ele trabalha, pelo serviço que ele entrega, pela quantidade de produtos que ele entrega. E ele precisa o quê? Ter uma boa qualidade, um ritmo constante de qualidade no serviço que ele oferece, ou no produto que ele produz também, porque você vai, por exemplo, ali na costureira, você vai uma vez naquela costureira, se ela te fazer um serviço bom, fazer um ajuste bom na sua roupa, produzir uma peça boa, você vai retornar, mas se não for legal o serviço, a gente não vai mais querer voltar com essa pessoa, né, com esse profissional. Em alguns contratos, o trabalhador pode ter salário base adicional por produção, ou por vendas, né? Por exemplo, o vendedor, normalmente, a maioria dos vendedores nas empresas, eles recebem um salário fixo e tem uma comissão ali por vendas. Também tem outros cargos nas empresas que recebem também por produção. Vamos pensar ali dentro das fábricas, provavelmente eles devem ter uma meta de produção para atingir, se conseguir atingir aquela meta, vai receber ali um adicional a mais por produção, um benefício a mais no salário. Então, tudo isso, pessoal, depende do contrato de trabalho que a gente tem com a empresa. O que está estabelecido no nosso contrato, o que está previsto no nosso contrato, vai ser o que nós vamos receber. Então, vamos colocar tudo ali lado a lado, as principais diferenças, né? Ali entre o trabalhador mensalista e aquele que trabalha por produção ou tarefa. Então, as principais características. Eu vou pedir ali para o... Deixa eu ver. Como que é mesmo o nome desse aluno aqui na frente, professora do colégio Francisco Ramos? Que ele sempre participa bem da aula. Primeiro aluno aqui do Francisco Ramos, como que é mesmo o nome dele? Ian? Ian, então agora eu vou pedir para você ler as primeiras duas linhas ali da característica no valor recebido entre o mensalista
e o trabalhador que recebe por produção ou tarefa, tá? As duas primeiras, professora. Uhum. Muito bem, obrigado. Então, ali o nosso colega Ian, ele nos apresentou algumas características e as diferenças delas entre a remuneração mensalista e a remuneração por produção e tarefa. Na característica do valor recebido, o mensalista ele tem um valor fixo todo mês, já aquele que recebe por produção tarefa, ele varia conforme a produção, conforme o serviço que ele oferece, né? A estabilidade para o mensalista ela é alta e para a pessoa que trabalha com produção ou tarefa, ali, essa remuneração, a estabilidade é mais baixa, né? A questão da estabilidade. O controle de jornada, para o mensalista, ele é necessário. Para a remuneração ali de produção-tarefa, ela é flexível em alguns casos, né? Porque, por exemplo, a pessoa que trabalha que faz um serviço, que produz alguma coisa, algum produto, ela vai trabalhar ali, é flexível por quê? Ela trabalha conforme o tempo que ela no tempo dela. No tempo dela, que eu digo, ela que faz o horário dela, mas isso não significa que talvez ela venha trabalhar menos. Tem gente que às vezes começa ali 8 horas da manhã e vai até de madrugada para entregar aquele produto, entregar aquele serviço no prazo que foi estabelecido. Os benefícios. Para o mensalista ele é mais estruturado e já na produção ali, na remuneração por produção ou tarefa, depende ali do contrato. E alguns exemplos, mensalista a gente tem ali o exemplo da função administrativa ou vendas, e na produção, ali, remuneração por produção ou tarefa, colocamos alguns exemplos, costura, montagem e colheita. Então, essas aqui são algumas diferenças nas... Oi? Eles estão anotando. Ah, tá, pode anotar. Ou se quiser também tirar uma foto, então, dentro dessas características, ali nós colocamos as diferenças entre a remuneração mensalista e a remuneração por tarefa produção. Podem anotar, se mais algum colégio quiser anotar, tirar foto do slide, pode ficar à vontade. E também lembrando, pessoal, que esse material sempre está disponível para vocês lá no Classroom, tá? Todos os slides, todo o material que a professora apresenta para vocês em sala, eu deixo postado lá para quem quiser acessar depois, para estudar para as provas. Bom dia, quem que chegou aí agora no SEMAG, professor Robertson? Andrés? Bom dia, Andrés. Bem-vindo à nossa aula. Professora Heloísa, tudo certo aí no Vera Cruz? Sim, prof. Ótimo. Uhum. Tá, então assim, o que agora a professora gostaria que você... Agora eu vou passar uma atividade para vocês desenvolverem na sala. Nós já estudamos os principais tipos de remuneração que existem. Quem que pode citar para nós os tipos de remuneração que a gente apresentou hoje na aula passada? Quem que se recorda? Pode ser aí no Vera Cruz, pode falar algum exemplo então de remuneração, de forma de remuneração. Vamos começar pelo Vera Cruz. Alguém lembra, gente? Uma forma de remuneração que ela falou da aula passada? De hoje ou da aula passada, então? Mensalista. Então, hoje a gente estudou mensalista e aí a remuneração por produção ou tarefa. Agora ali, muito bem, quem respondeu para mim? Pedro. Obrigado, Pedro. Agora vamos pedir ali no SEMAG. Na aula passada, vocês se lembram as formas de remuneração que a professora explicou, além dessa de mensalista e produção ou por tarefa? Ninguém se lembra ali no SEMAG? As outras formas de remuneração que existem? No Francisco Ramos, ninguém se lembra? Horista, quem que respondeu? O Ian. O Ian respondeu horista e falta um.
Vamos, agora eu vou jogar para o pessoal do SEMAG responder essa última. Então, nós estudamos 4 tipos de remuneração. A horista, que acabou de falar ali no Francisco Ramos. O Vera Cruz falou as que nós estudamos hoje, mensalista e por produção e tarefa, e falta uma. Quem que respondeu? Diarista, muito bem. Então, quem que foi que fez a resposta? Oh, então, obrigado, meninas. Então, nós estudamos esses 4 tipos de remuneração: a horista, a diarista, a mensalista e a por tarefa e produção. Agora, eu gostaria que vocês no caderno, ali em dupla, podem sentar em dupla, quem quiser fazer individual, coloquem as principais diferenças entre cada uma desses tipos de remuneração. Se os professores mediadores quiserem anotar no quadro a questão, para escrever, vocês podem escrever o que vocês pegaram da aula. Se quiserem pesquisar alguma coisa a mais, os professores podem ali, de repente, se puder a escola usar o celular para pesquisa, pode ficar à vontade. Mas vocês entenderam o que é para fazer, né? Colocar as principais diferenças entre o trabalhador horista, diarista, mensalista e por tarefa produção. Vocês entenderam, professores mediadores, se quiserem colocar no quadro para eles? Sim. Sim, obrigada. No SEMAG, no Francisco Ramos também entenderam? Sim. Ótimo. Então, eu vou dar ali uns minutinhos para vocês fazerem essa atividade, pessoal. Aí depois a gente corrige ela e continuamos o nosso conteúdo se der tempo, porque a nossa aula é até 9h10, né? Então, eu vou dar ali uns minutinhos para vocês, agora até umas 8h30 para vocês responderem, 8h35, para vocês conseguirem responder ali as principais diferenças. Podem pesquisar, anotar no caderno. Quem quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho, podem fazer dupla, no máximo 3 pessoas, tá? Pessoal, vocês já terminaram a atividade? Já? Ali no SEMAG já terminaram? No Francisco Ramos já também ou não? Oi? Ah, tá. De copiar? Ah, tá bom. Uhum. Então tá bom. Eu vou voltar então aqui rapidinho. Deixa eu abrir ele. Tá. E ali no Vera Cruz, professora Heloísa, já terminaram? Só um pouquinho já vai aparecer para você. Então vamos terminar. Vamos dar mais uns minutinhos para os alunos terminarem. Pessoal, podemos retornar? Terminaram a atividade? Que agora eu quero passar uma outra atividade rapidinho para vocês. Terminou no SEMAG, professor? Tá bom. E ali no Francisco Ramos, ok também, prof? Emanuele? Pessoal? Ali no Colégio Francisco Ramos, professora, que eu queria agora passar uma outra coisinha, uma outra atividade, mas bem mais simples, bem mais descontraída para eles fazerem. Vocês estão conseguindo todo mundo me ouvir nas escolas? Façam um joinha para a professora saber que sim. Sim, ali no Francisco Ramos vocês estão me ouvindo também, pessoal? Ué? Ah, ok. Então, assim, a gente já está. Hoje é nossa última aula da disciplina de recursos humanos antes do recesso de vocês. Então, eu não quero começar já outro conteúdo para não ficar muita coisa. Hoje eu quis terminar com vocês essa parte sobre os tipos de remuneração. A remuneração horista, diarista, mensalista e por produção e tarefa. Todo mundo conseguiu, acho que, entender as principais diferenças, fizeram a pesquisa aí no caderno.
Então, agora, para a gente continuar a aula, como a gente ainda tem praticamente ali quase uns 20 minutinhos de aula, eu ia sugerir para a gente fazer uma atividade relacionada ao RH, uma atividade um pouco mais leve para vocês para vocês realizarem ali na sala. Eu vou pedir para o professor mediador fazer o seguinte: nós vamos fazer uma atividade, vocês vão colocar no quadro para mim. Escrevam ali que tem uma vaga de assistente de RH em aberto. E eu quero que vocês se reúnam ali em grupos de 3, 4 pessoas, ou quem quiser fazer em dupla, sozinho, e coloquem ali as principais competências que vocês ou o grupo de vocês podem se reunir para pensar, precisa ter para assumir essa vaga. Então, o professor mediador pode colocar no quadro uma vaga em aberto ali de técnico em administração, ali com foco no RH, né? E vocês vão desenvolver, vão colocar quais são as principais competências que vocês têm para poder assumir essa vaga. Podem fazer em grupo para pensar juntos e depois a gente apresenta, tá? Vocês entenderam? Que daí na próxima aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre sobre cadastro de funcionário, falar um pouco mais a fundo de folha de pagamento. Então, eu não quero começar um conteúdo novo, misturar todas as coisas. Vamos fazer essa atividade agora, para fechar essa nossa aula. Vocês vão sair de férias já com a cabeça mais leve. E quando começar as aulas, a gente começa um novo conteúdo. Vocês entenderam a atividade para fazer, professores? Podem já se reunir ali Eu quero que eles se reúnam ali em dupla, grupo de 3, no máximo 4 pessoas. O professor mediador vai colocar no quadro que tem uma vaga em aberto ali de técnico em RH no setor, técnico em administração no setor de RH. Aí os alunos, eles vão sentar, né, ali no grupinho, na dupla, vão escrever assim, quais são as competências que eles têm para assumir essa vaga. Qual competência que eles acham que eles têm, que eles estão preparados para assumir essa vaga ali de técnico em administração no setor de RH. A partir dos conhecimentos que eles já tiveram na nossa disciplina, que eles já aprenderam sobre algumas regras específicas, aprenderam já sobre o Lerite, sobre folha de pagamento, quais são as competências que eles acreditam que eles têm que se enquadrem nessa vaga. Entenderam? Então, podem começar a organizar a dupla de vocês, ou grupinho ali de 3, 4 pessoas, para vocês pensarem juntos, tá? A professora Heloísa entendeu ali o pessoal no Veracruz? Sim, aham. Então, podemos realizar essa atividade ali. Podem começar. Qualquer dúvida, podem vir me perguntar. Pessoal, vocês entenderam o que é para fazer? Certinho? Alguém tem alguma dúvida? Podem ligar o microfone e me perguntar, gente. Não tenham medo de falar comigo, por favor. Não? É uma atividade para vocês fazerem, até pensarem qual competência que vocês têm agora, que vocês acham que vocês seriam capazes de estar assumindo uma vaga no setor de RH dentro de uma empresa. Eu coloquei essa atividade para vocês fazerem agora um pouquinho para pensarem, analisarem, para terminar ali a nossa aula, tá? Ali no Colégio Semag vocês conseguiram entender, pessoal? Professor Robertson, alguma dúvida? Certo? Pode falar. Ok, tá bom, obrigada. Ali no Colégio Francisco, pode perguntar, Ian. Pode, é para vocês pensarem, é para vocês terem esse tempinho para pensar, analisar, verificar qual competência que vocês têm, que vocês acham que vocês têm para poder assumir uma vaga ali no setor de RH dentro de uma empresa. Ou começarem a pensar, não tenho nenhuma competência, o que eu posso começar a desenvolver ali no futuro para depois conseguir, porque vocês vão se formar técnicos em administração, vocês vão ir para o mercado de trabalho, então vocês precisam desenvolver algumas competências. Pensem hoje qual que vocês já têm, qual que vocês precisam adquirir para no futuro conseguir uma vaga aí no mercado de trabalho na área de vocês. É para vocês pensarem agora. Tá?
Obrigada. Pode pôr só a minha cara. Pessoal, prestem atenção aqui um minuto na professora, fazendo favor. Vou desconcentrar um pouquinho ali vocês estão pensando ali quais são as competências para assumir essa vaga. Eu vou falar agora porque eu sei que o pessoal ali no Vera Cruz, a aula deles termina, o intervalo começa um pouquinho mais cedo. Então, assim, eu queria concluir essa nossa aula. Eu vou ficar aqui até as 9h10, claro, mas para já conversar com o pessoal do Vera Cruz também. Primeiramente, queria dizer que a gente conseguiu terminar ali o nosso conteúdo que estava previsto para essa metade de trimestre, tá? Na segunda metade do trimestre, nós vamos começar um conteúdo novo. A professora vai ensinar para vocês a parte de cadastro de funcionário, alguns cálculos trabalhistas que vocês vão fazer. Até o final do trimestre, nós vamos aprender até a fazer um cálculo de rescisão do trabalhador. Então, vai ter bastante aula interessante para vocês, bastante conteúdo bem proveitoso para vocês aproveitarem como profissionais ali no futuro. Pelo que eu estou entendendo, aí vocês conseguiram essa atividade que eu propus agora para vocês fazerem. Os professores me passaram que vocês estão discutindo, analisando quais são as competências que um técnico em administração ali no setor de RH precisa ter para assumir essa vaga. Isso é muito importante, eu quero que vocês pensem e pensem se vocês têm essas competências que vocês estão colocando no papel. E se vocês não têm, como que vocês podem chegar lá para conseguir desenvolver essas competências. Eu quero que quem não terminou continue a atividade agora. Eu vou ficar aqui até 9h10, que é o horário do nosso que encerra a nossa aula. Quem quiser vir conversar comigo, falar alguma coisa, eu vou ficar aqui aguardando até o nosso horário. Vou desejar para vocês ali um bom recesso, que eu acredito que a maioria de vocês a gente não vai ter mais aula. Ali no Francisco Ramos é só hoje mesmo a nossa disciplina, a nossa aula juntos. Talvez ali no SEMAG a gente ainda tenha alguma aula, não sei se vai ter ou não. E no Vera Cruz hoje também é só essa, porque amanhã é terceiro ano e na quinta-feira vocês, depois do intervalo, acho que vocês têm compromissos aí na escola, né? Então, um bom recesso para vocês. Terminem aí a nossa atividade, eu vou ficar aqui aguardando. Quem quiser, até 9h10 a professora está aqui para tirar qualquer dúvida, que alguém quiser falar alguma coisa, tá bom? Ok, pessoal? Ok, ótimo. Joinha ali. Ali no Francisco Ramos também. E no Vera Cruz, tudo certo, professora? Estão respondendo aqui no WhatsApp. Então, ótimo, pessoal.